bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Vocês viram, D'Alessandro incendiou o vestiário colorado na grande decisão do Campeonato Gaúcho. Óbvio, né? Não poderia ser diferente, até pelo tamanho, né, que tem D'Alessandro, pela história que ele tem no Clássico Grenal. E bom, né, terminou com o título e tomara, né, que como o Roger disse, né, para quem já acompanhou os bastidores do Internacional, que pavimente a estrada rumo a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Inter precisa de um título importante nessa temporada e acho, né, que com o peso que saiu da mochila que o Inter carregava aí nas costas, né, de 9 anos, tem a conquista do estadual, com muitas frustrações, né, duras, com o título da Libertadores que escapou contra o Fluminense, aquela final contra o Corinthians, enfim, né, tudo que rolou aí nos últimos anos, tomara que seja, ó, página virada e a gente possa falar de conquistas importantes aqui, né, para frente, né? Seja no canal, seja no Voz, seja no dia a dia do torcedor colorado. Eu tenho algumas informações para atualizar vocês, então, ó, vou pedir para você o like, te inscreve no canal, ativa, né, as notificações e vamos embora, né? Vamos falar desse conteúdo, que em nome da Zapay, vocês estão vendo aí, né, meu cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, multa, IPVA e licenciamento, tudo lá na Zapay, tá bom? Turma, vamos falar sobre Gustavo Prado. Afinal, né, é um jogador que o Inter pode vender na metade do ano. E por que eu tô trazendo essa informação agora? Porque ontem, né, conversando, né, com algumas fontes, conversando também, né, com o Alexandre Ernest, que é um cara muito bem informado sobre as coisas do Inter, a gente trocou algumas informações e há um rumor de que o Gustavo Prado vem recebendo diversas sondagens do futebol estrangeiro. Eu ainda não tenho, tá? Qual é o time em específico que está mais em cima do Prado, mas existe uma negociação em curso entre Inter e este clube. E a informação que se teve ainda na disputa, né, do Sul-Americano Sub-20, quando o Prado fez um grande campeonato, foi titular, foi campeão, né, fez gols, deu assistências. Então é um cara que, obviamente, né, nesse tipo de campeonato, de base, de seleções tão relevantes, né, como é a seleção brasileira, seleção argentina, seleção uruguaia, o Prado despertou interesse. O Porto de Portugal, naquele momento, que é um jogador que sempre está de olho em jogadores jovens, em especial aqui do Brasil, levou o Otavinho do Inter lá em 2020, 2013, se não estou enganado, né? É um dos grandes ídolos do Porto, né? Foi vendido agora recentemente pro Al Nassr, muito, né, pela naturalização que ele teve em Portugal, foi jogar com o Cristiano Ronaldo, mas enfim, né, o Porto já buscou jogadores aqui no Inter. Então, o Porto está olhando o Prado e o que me disseram é que o Inter não cogita negociar o Prado por menos de 7 milhões de euros. Estamos falando aqui de 40 milhões de reais no mínimo. É válido destacar, né, que o Inter tem lá na sua meta orçamentária alguns valores para venda, né? Supera a casa dos 130 milhões, mas a gente tem que lembrar, né, que o Inter já vendeu o Gabriel Carvalho, né, para o Al Qadsiya da Arábia Saudita, o Inter vendeu o Rômulo para o Tigres, né, o Inter teve outros, né, mecanismos de solidariedade, né, que acabaram pingando na conta colorada, e agora, né, o Prado pode ser uma peça importante para segurar Vitão, para segurar, né, o Vitor Gabriel, para segurar uma investida num Bernabé, quem sabe, né? Afinal, a gente tem a ciência que na metade do ano é quando terminam os campeonatos na Europa e que é a janela mais quente aí do exterior para contratar jogadores. Então, Gustavo Prado, sim, pode ser negociado, afinal, né, hoje é um reserva, né, do Roger Machado, que tem aí o Carboneiro, tem o Wesley, tem o Tabata, o próprio Gabriel Carvalho até agosto, né, fica aqui no Inter, o Vitinho. Então, tem jogadores, né, para suprir uma eventual venda do Prado, que seria diferente em relação à zaga, né, que hoje é o nosso calcanhar de Aquiles, né, se o Inter não tiver nem Vitão e nem o Vitor Gabriel. Claro, o Juninho está chegando agora, então pode compor ali, né, de uma forma natural. Vamos acompanhar, né? O Inter se apresenta hoje no CT do Parque Gigante, começa a sua preparação para a maratona que vai vir pela frente, né? São 19 jogos em 60 dias, começando por 2 fora de casa. Estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã e a estreia da Copa Libertadores contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Então, vamos buscar, né? Coisas importantes, estão começando com o pé direito, já seria muito importante. Aliás, né, para quem não está acreditando no Inter neste ano, sugiro, né, que vocês assistam aos bastidores aí do Internacional, que produziu, né, quase um episódio de série
né, na casa dos 50 minutos, num compilado, né, de bastidores do jogo de ida da Arena na final do Gauchão e o jogo da volta. E muitas coisas foram perceptíveis ali, né? O primeiro, o engajamento de todos. É um grupo engajado. Quem tá jogando, quem não tá, quem tá fora, quem tá lesionado, quem ficou no banco. Então isso é o que mais me encantou. Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Eu coloquei um trecho do D'Alessandro, muito porque ele incendiou o vestiário, né? Dizendo para pisar na cabeça dos caras, né? Que não podia se criar dentro do Beira-Rio. E essa é a diferença, né? De tu ter um cara tão identificado dentro do plantel. O D'Alessandro, ele tem um cargo de diretor esportivo, é verdade, mas ele se sobrepõe a esse tipo de postura, né? Porque, vamos lá, o Magrão foi um cara importante no Inter aí no passado, mas ele nunca teve esse tipo de postura mais enérgica, porque isso é perfil, né? Por mais que o Magrão fosse um líder, a gente sabe, né, que o D'Alessandro sempre teve essa liderança, né? Sempre teve essa capitania, sempre teve esse discurso mais forte, né? E que contagia, né, nos bastidores, e é uma questão de perfil. O Alan Patrick, por exemplo, também tem um ótimo discurso, mas não é tão o perfil dele, é uma liderança muito mais técnica. Assim como a gente viu discursos muito fortes no vestiário, né, do Roger, do Rocher, do Antony, do Bruno Henrique, do próprio Borré, do Mercado. Então tem muitas vozes dentro do vestiário que acabam impactando, mas sem sombra de dúvida, né, o discurso que mais representa o torcedor dentro das quatro linhas é de Andrés Nicolás D'Alessandro. Então, tenho certeza, né, que não só ele, o Bisol, né, que é um cara que trabalhou aí há um tempo na Federação Gaúcha de Futebol e sabe os bastidores, o próprio presidente Barcelos, né, o Jorge Filho, do vice-presidente jurídico do Internacional, todo mundo teve seu papel importante fora das quatro linhas, né, para que o Inter conquistasse esse gauchão, que valeu muito, porque foi muito batalhado nos bastidores também. A gente viu tudo o que aconteceu na Federação Gaúcha de Futebol, no Grenal, no TJD, então tudo isso, né, tá posto para que o Colorado aí conseguiu quebrar esse jejum e levantar o caneco, que era o que interessa, de forma invicta no Gauchão. Tá certo? Hoje, turma, não esquece de passar na KTO, porque a gente tá ficando de olho, né? Alguns jogos pra gente observar. O principal deles, Brasil e Colômbia, que jogam às 9h45 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com Rafael Borré, muito provavelmente titular, e o Carboneiro, que também trabalhou como titular, mas pode ser que comece no banco de reservas, ou até mesmo ao contrário. Então, 9h45 a gente fica de olho nesses dois selecionáveis do Inter. E na sexta-feira, outros dois jogos, tá? Tem Uruguai e Argentina, jogo lá no estádio Centenário em Montevidéu. Sérgio Rocher, muito provavelmente titular aí da equipe do Marcelo Bielsa. E no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, tem Equador e Venezuela com Ener Valencia como titular. Então a gente fica de olho e palpita, né? Lá kto.bet.br. Tô apostando hoje, tá? Vitória do Paraguai contra o Chile, vitória da Colômbia contra o Brasil, vitória do Peru contra a Bolívia, e na sexta-feira estou apostando em vitória do Equador com gol do Valência a qualquer momento e um empate entre Uruguai e Argentina. Vamos fazer essa aí na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Aquele abraço, turma, a gente se vê. Fui!